Olá, boa tarde. Olá, boa tarde para você. Pontualmente 12:30. Nevoeiro afeta pousos e decolagens de aeronaves aqui em Santa Catarina. É isso aí, aeroportos de Joinville e Florianópolis foram fechados e o de Navegantes operou com restrições. E o Ministério da Justiça, determinou como ilegal a cobrança diferenciada para homens e mulheres em casas noturnas e boates. A campanha nacional de vacinação contra a influenza alcançou cobertura de 89,34% dos grupos prioritários, muito próximo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. E no futebol, Jack empata e fica na bronca com a arbitragem. Tem ainda os preparativos de Criciúma e Figueira para mais uma rodada da Série B do Brasileirão. Isso e muito mais no Meio-Dia Catarina, que começa agora. Meio-dia e 31, lembrando que você deve participar conosco do nosso programa até 1h30, mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que o Gustavo já está com o computador ali, ou também pelas nossas redes sociais, né, Gustavo? Exatamente, lembrando sempre que as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram é @meio-dia-catarina. Você pode, inclusive, através do nosso Instagram, né, Sibeli, acompanhar os bastidores aqui do programa e, além disso, também interagir conosco. Da mesma forma, o Twitter. Nossa fanpage no Facebook é /meio-dia-catarina e nosso WhatsApp, o telefone está aí no canto alto da sua tela, 489-9608-7554. Está com algum problema na sua rua, qualquer denúncia que queira fazer? Enfim, mande aqui o seu recado pra gente, tá bom? Mande que a gente vai interagir com você até o fim do programa de hoje. E a gente começa falando com a Karina Kopp, direto da redação, porque empresários foram presos com 5 toneladas de maconha na Serra Catarinense. É isso mesmo, né, Karina? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos. Essa prisão, na verdade, aconteceu na quinta-feira da semana passada, mas a polícia só divulgou o caso hoje, já só divulgou agora. Esses empresários, eles foram presos na BR-116, em Ponte Alta, e essa droga seria trazida aqui para a Grande Florianópolis. Os dois empresários, eles são suspeitos de serem os donos dessa droga e também chefes de uma quadrilha. Eles foram presos na BR-116 no momento que eles pararam o carro, que eles estavam acompanhando a carreta desde o Mato Grosso, e eles pararam o carro para comprar uma peça do caminhão que havia quebrado. Então a polícia conseguiu prender esses dois empresários, que segundo a polícia têm 48 e 50 anos, e também seriam os donos de outras 2 cargas de drogas apreendidas recentemente aqui no estado. Uma carga de 4,7 toneladas de maconha, que foi apreendida no norte do estado em junho, e outra carga de 5 toneladas de maconha, que foi apreendida em maio em Garuva, também no norte do estado. Sibeli. Tá certo, obrigada, Karina, pelas informações. Uma grande quantidade de drogas e, como a Karina disse, eles são suspeitos aí de serem os donos também de outras 2 cargas de mais de 4 toneladas cada, também aqui do estado. Excelente trabalho da polícia. E uma operação contra a perturbação de sossego no oeste do estado mobilizou a polícia por lá. A Jaqueline Dutra tem mais informações. A Polícia Militar de Chapecó realizou na noite de ontem a Operação Silêncio, no centro da cidade. Segundo a PM, aproximadamente 30 pessoas foram abordadas e 140 veículos. No total, 42 autos de infração de trânsito foram expedidos pela polícia e 21 veículos removidos ao pátio de apreensões por irregularidades. 17 motoristas se negaram a realizar o teste do bafômetro e tiveram a carteira de habilitação recolhida. Os policiais também fizeram 3 termos circunstanciados. O canil e a cavalaria também participaram da ação. Jaqueline Dutra, de Chapecó. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o bloqueio de R$227 mil de Darcy Batista Bendelin, ex-prefeito de Matos Costa, por suspeita de fraudes e licitações para aluguel e compra de ônibus escolares e para manutenção de uma máquina pesada, conforme o Ministério Público de Santa Catarina, que fez o pedido do bloqueio. A decisão é passível de recurso. Na ação do Ministério Público, o promotor Tiago Davi Schmidt apontou irregularidades em 3 licitações em 2007 e 2008, feitas pelo então prefeito, que causaram prejuízo de R$227 mil em valores atualizados no município.
Olha só, Sibeli, interessante numa situação como essa, onde a gente observa, né, por exemplo, Homem da Mala com 500 mil reais em São Paulo, né, e tantos outros casos de corrupção, que o desdém da classe política, grande parte dela, em plena Operação Lava Jato, que a gente acompanha, e todas as outras operações que são de investigação de cunho federal, estadual, municipal, o que seja, e que tem surgido essas denúncias e pessoas condenadas, mesmo assim, eles não ficam qualquer tipo de receio de continuar cometendo esse tipo de crime. O que mais assusta é isso, né? Que as investigações estão aí, políticos estão sendo presos, empresários estão sendo presos, acusados de corrupção, e mesmo assim continua, né? Não estão aí, vou ali, vou arriscar, né? E tem um detalhe, né? Eles arriscam por uma simples questão. Porque a gente tem observado, recentemente, por exemplo, aquele médico de São Paulo, acusado de estuprar não sei quantas pacientes lá, que fazia inseminação artificial, e abrindo só o parênteses, eu não vi nenhuma feminista aí na rua gritando contra o cidadão, mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas assim, aí quando a gente tem essa situação onde o crime compensa, né, o cidadão cumpriu 1/3 da pena, foi condenado a, não sei, 150 anos de prisão, aí o máximo é 30, aí 1/5, 1/6 da pena, sei lá, já está na rua. Aí, de fato, o crime compensa. E por essas coisas que acontece também a corrupção, ela é sistemática no Brasil, e independente se está rolando Lava Jato, se vai presidente ser denunciado, ex-presidente e por aí afora. Eles não querem saber, não. O Ministério da Justiça determinou como ilegal a cobrança diferenciada para homens e mulheres em casas noturnas e boates. O Ministério da Justiça divulgou uma nota para que bares e casas noturnas acabem com a cobrança diferenciada de ingressos para homens e mulheres. A mudança deve começar a valer em menos de um mês. Caso os estabelecimentos não cumpram a determinação, o cliente poderá pagar o menor valor. A Brasel, não sobre essa decisão, mas de uma forma geral, sobre a intervenção do Estado muitas vezes no livre comércio, a gente entende que não é o papel do Estado e isso não se faz necessário. O próprio comércio, o livre comércio, ele se regula entre a oferta e a demanda, né? Se houvesse uma resistência muito grande, isso acabaria gerando um novo equilíbrio. Na mesma nota, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério, afirma que a diferenciação é uma, abre aspas, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, fecha aspas. O documento diz ainda que a prática é abusiva e utiliza a mulher, abre aspas, como estratégia de marketing que a coloca em situação de inferioridade, fecha aspas. Você pode tratar de forma diferenciada, desde que seja para igualar as pessoas. No caso específico de preço diferenciado para a entrada entre homens e mulheres, isso não faz sentido. Não há um motivo que justifique esse tipo de tratamento diferenciado. Em nota, a ABRAP, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, coloca em certo ponto que, abre aspas, é indispensável respeitar a liberdade de criação de políticas de preço para ajustar decisões e estratégia para atrair o público em qualquer atividade comercial, incluída a de eventos. Esse é um negócio de livre iniciativa, como deve ser toda atividade comercial, fecha aspas. Ele ainda cita que, abre aspas, dentro dessa lógica, Dia das Mães ou Dia dos Pais, não poderá haver promoções de qualquer tipo por estar discriminando, fecha aspas. A Justiça está leiloando até 17 de julho 42 terrenos rurais da carbonífera Criciúma para pagar dívidas trabalhistas. Os imóveis ficam em Lauro Miller, Siderópolis e Treviso. Somados, valem 12,9 milhões e a dívida é de 4,9 milhões de reais. Os lances podem ser feitos pela internet ou no Fórum Trabalhista de Criciúma. A mina parou de extrair carvão em junho de 2015 e foi abandonada pelos donos. Bom, os trabalhadores da CONCAP permanecem em greve. Hoje pela manhã eles se reuniram novamente para decidir os rumos da paralisação. E quem tem mais informações é a Karina Cope, ao vivo, que vai falar com a gente. Diga, Karina. Então, Sibeli, essa greve começou ontem, né? Os trabalhadores pararam as atividades ontem e hoje eles se reuniram novamente e votaram pela continuidade da greve. Os trabalhadores pedem que o projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores, transformando a CONCAP numa autarquia, não seja votado. Eles pedem também, claro, mais estrutura para o trabalho, como a compra de novos caminhões. Ainda ontem, cerca de 90 trabalhadores entraram na Câmara de Vereadores tentando impedir a tramitação do projeto. A sessão
de votação chegou a ser adiada e transferida para hoje, mas o sindicato quer que esse projeto só seja votado depois do recesso parlamentar. A preocupação dos mais de 1.600 trabalhadores é com a mudança no regime de funcionamento da empresa. Hoje ela é uma empresa mista e ela se transformando em autarquia, eles acreditam que eles teriam muitos prejuízos, pois hoje todos os trabalhadores têm carteira assinada e, segundo eles, no regime de autarquia, isso nem sempre funciona, então eles têm medo de muitos deles acabarem perdendo o emprego. Hoje a dívida da CONCAP é de mais de 200 milhões de reais, o que é 4 vezes maior do que todo o patrimônio da empresa. Bastante coisa, né? Então a Prefeitura tenta resolver todo esse processo com esse projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores. Somente ontem, desde que a greve começou, mais de 500 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas em Florianópolis. Para tentar resolver o problema, a Prefeitura está contratando em um regime emergencial uma outra empresa para fazer esse recolhimento e, enquanto isso, outros órgãos da Prefeitura, como a Floran, estão ajudando a recolher todo esse lixo na cidade de Florianópolis e a previsão que a greve continue por tempo indeterminado, por isso a gente segue acompanhando aí todo esse desenrolar desse caso, Sibeli. Uma pena, a gente segue acompanhando sim. Obrigada, Karina, pelas informações e boas férias para você. Obrigada, até a próxima. Muito bem, deixa eu mandar aqui um grande abraço primeiro para Karina Kopp, né, que vai entrar em férias. Boas férias, Karina. Mas mandar abraços para quem está ligado conosco, o Vanderly de São José. Muito obrigado, Vanderly, pela sua participação. E também a Patrícia, lá de Palhoça. Você continua aqui conosco no Meio Dia Catarina, vai mandando o seu recado, porque depois do intervalo a gente vai falar de futebol. Seria legal ouvir a opinião da torcida do Figueirense. Uma situação extremamente delicada que vive o clube, onde o presidente chegou inclusive a deixar o cargo à disposição, se tiver alguém para assumir que possa assumir. E também, claro, da torcida do Criciúma. Essa sim vive um momento legal, é claro, não está ali na posição que desejava, né? É o 12º colocado da Série B, mas vem de uma boa campanha, vem de uma arrancada desde a chegada do técnico Luiz Carlos Drinks. Aguardamos recados então, especialmente então dos torcedores Criciúma e Figueira e todos os demais que quiserem participar. É já depois do intervalo, 12h42, nós voltamos já. Meio-dia e 44, estamos de volta agora para falar de futebol. Começamos falando do Jack, né, Gustavo? Exatamente, Sibeli Fábio, porque o Joinville esteve em campo ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos então acompanhar como é que foi o Joinville para você que, por exemplo, não teve a oportunidade de acompanhar a partida, não teve a oportunidade de ligar as redes sociais, coloca na tela, o resultado foi esse aí, ó. 1 para o Mojimirim, 1 para o Joinville. O jogo foi ontem lá no interior paulista, 9 horas da noite. E a gente vai dar uma olhadinha como é que foi o jogo. Garfaram o Jack, hein? Feio. Garfaram o Jack feio. O de arbitragem pisou na bola. Vamos ver como é que foi o jogo. O Jack suou a camisa, pressionou e abriu o placar fora de casa. Alex Juan bateu cruzado e Rafael Grampola desviou e fez 1-0 para o Joinville. Só que o Mojimirim conseguiu empate no segundo tempo porque ninguém da arbitragem viu que essa bola saiu. E enquanto o goleiro do Jack já ia pegando a bola para bater o tiro de meta, Tatuí seguiu no lance, entregou para Pretinho, que deixou tudo igual, 1-1. E terminou assim, Mojimirim 1, Joinville também 1. Tem um recurso de vídeo, nesse caso, por exemplo, a Série C, né, alguns jogos já são transmitidos. E ali no recurso de vídeo ficou nitidamente, mas muito claro que a bola saiu, aí o jogador pegou ela depois de ter saído, e aí continuou a jogada e foi o gol. Pois é, aí você não usa o recurso de vídeo, prejudica todo o trabalho, aquela história, né? Prejudica todo o trabalho de um time, um planejamento. Aí nós temos de novo o gol do Rafael Grampola, né? Ele chegou de carrinho na bola, Grampola que vem fazendo bons jogos pelo Joinville. Aí, olha lá, meu Deus do céu, onde é que ele ia? Faltou entrar lá no tal do, como diz um amigo meu, o WC lá, o banheiro, né? Mas vou te falar, hein? O cara saiu demais, não saiu pouco não, né? Ele pegou a bola lá fora e não precisava nem ter recurso de vídeo para ver isso aí, né? Porque a bola estava lá longe, além da linha de fundo, né? O jogador dominou para depois prosseguir na jogada. Joinville, com a classificação da Série C, ficou na mesma, viu? Não mudou absolutamente nada pro Jack. Poderia ser melhor caso tivesse vencido. Não fosse a arbitragem, né? Bota aí na caixinha da arbitragem. Vamos ver a classificação da Série C. O grupo B é o grupo onde está o Joinville. Já vamos aí para a 10ª rodada, hein? Depois temos o Botafogo, Ipiranga, São Bento, Tupi. Esses são os times que integram o G4 do grupo B. Na sequência aparece ali na meiuca, Tombense, Volta Redonda, o próprio Joinville, que poderia ter fechado dentro do G4. Na sequência, Macaé,
Aí os Z2 estariam rebaixados para a Série D do ano que vem, Bragantino e Mogi Mirim, 2 times de São Paulo. O futebol paulista sofrendo bastante nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Essa situação do JEC, que agora, claro, vai voltar as suas atenções para a próxima rodada, a 10ª da Série C, que é na Arena Joinville. Boa sorte para o JEC, que precisa, né? E também contar com boas arbitragens, porque essa aí, de fato, prejudicou bastante. 2 pontos a menos. Joinville estava bem no jogo, inclusive, em determinados momentos dominou a partida, mas com um lance desse aí tira todo o ânimo, né? Muito bem, vamos lá de Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje nós teremos a 13ª rodada, é a tal da Super Terça, né? Rodada completa, cheia. E claro, vamos abrir espaço para você saber sobre os catarinenses. Olha aí, o Criciúma vai receber o Paysandu lá no Majestoso, o jogo que é 7h15 da noite. E o CRB vai receber o Figueirense, 9h30 da noite, esse é o jogo. O Criciúma tem no esquema 4-1-4-1. O Caio Rangel, ele segue fora do time, mas o técnico Luiz Carlos Vinck aposta de novo nessa seguinte formação aí. Vamos dar uma olhada. Ó, o JEC vai ter Luiz, aí na zaga Rafael Silva e Edson Borges, Diogo Matheus, Diego Giareta, fazem ali o 4, depois vem o Barreto. Os outros 4 são Alisson Farias, que joga na vaga do Caio Rangel, pelo menos vem sendo utilizado, né, por opção do Luiz Carlos Vinck, e aí jogaria o Caio Rangel, tá jogando o Alisson, Jonathan Lima, Douglas Moreira e Silvinho. Lá na frente, o Lucão, esse é o Joinville, que vai jogar, esse é o Criciúma, que vai jogar com o Paysandu em casa. Tigre, que vem numa sequência muito boa de resultados desde a chegada do Luiz Carlos Vinck. O time se recuperou bastante nessa Série B do Campeonato Brasileiro, esteve na lanterna da Série B e conseguiu uma boa recuperação. Quem não viu uma situação nada boa é o Figueirense, né? Pois teve um longo período para trabalhar. Se imaginava que com o técnico Marcelo Cabo, com esse longo período, foram 10 dias, o torcedor imaginou assim, agora as coisas vão engrenar. Porque muito se fala, inclusive, o time do Figueirense não é ruim, o time do Figueirense não é ruim. E, de fato, tecnicamente, eu também não acho o time do Figueirense ruim. Mas aí tem uma coisa chamada no futebol que é encaixe. Quando a coisa não encaixa, é difícil. Aí fica só na individualidade. Tem outro detalhe, a sucessão de erros, né? Que às vezes o torcedor não leva em conta. Um time foi montado faz 5 meses, né? Um novo time, jogadores que recém foram contratados e já estão jogando também. Jorge Henrique, por exemplo, é um deles. Aí você dá conjunto no time desse, dar entrosamento, leva tempo, não é da noite para o dia. O torcedor do Figueirense tem que ter em mente que, muito provavelmente, nesse ano o Figueirense vai disputar um campeonato de Série B para permanência. O time é bom. Se conseguir manter esse time para o ano que vem, dá bons frutos, não me restam dúvidas. Vamos ver o que o Marcelo Cabo falou sobre isso, né? Que agora o Figueirense tem 2 jogos na sequência longe do Scarpelli. Os jogos com o CRB, hoje em Alagoas, e depois vai jogar com o Brasil de Pelotas. Essa sequência de 2 jogos fora, pelo menos vai ser bom para sair da pressão daqui de Floripa, do que tem sido o estádio Orlando Scarpelli para o Figueira, hein, Marcelo? A gente tem que se assumir, cara. A gente tem que se assumir. Independente do jogo ser fora ou dentro, a gente tem que se assumir. O time não jogou bem, o time foi aquém do que a gente esperava. Trabalhamos 10 dias e o time não correspondeu dentro do campo. A responsabilidade é minha, eu sou o treinador, eu que trabalhei a equipe. Claro que a gente esteve muito aquém, mas a gente tem a próxima oportunidade terça-feira para reverter, fazer uma grande atuação e buscar a vitória. O bom é isso, né? A Série B do Campeonato Brasileiro não deu mais 10 dias de folga para o Figueirense. O Figueirense teve o jogo no sábado, perdeu para o Ceará, mas aí descansou. Domingo, segunda, hoje já tem jogo. Então é a chance de reverter uma situação contra o CRB lá no estádio Rei Pelé. E como é que será esse CRB que vai jogar com o Figueirense? Hein? Como é que será essa equipe que vai ser enfrentada pelo Figueira? Também do próprio adversário do Criciúma, o Paysandu. Jogos que acontecem essa noite pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, a gente vai para uma rápida parada e aí depois do intervalo segue por aqui tudo sobre o futebol catarinense. Inclusive, viu, depois do intervalo, a gente vai falar da segundona do Campeonato Catarinense. Tem time voando. 12h51, a gente volta já. Meio-dia 54, estamos de volta. E quem está conosco também, interagindo, é a Gislaine de Floripa, sempre ligada no Meio-dia Catarina. Temos também
O Luiz e o Richard, que pediram um abraço para vocês, estão acompanhando o Meio Dia Catarina. E a gente tem perguntas, olha só, o Juliano Miotello, de Biguaçu, do bairro Vendaval, pergunta quando que vai sair essa urucubaca do Figueira. Ele diz que acredita no time e, na opinião dele, o time está passando por uma má fase e que ele quer muito que supere essa má fase e que volte a dar alegria aos torcedores, novamente, a todo mundo. É mais ou menos aquilo que eu também penso a respeito do Figueirense. Volto a insistir, o time não é ruim tecnicamente, mas é claro que futebol, questão individual, você supera num jogo, no outro, né? O jogador dá um drible, chuta, faz gol de fora da área, simples assim. Agora, para ter sequência de bons resultados, só a individualidade não resolve. Você precisa do conjunto. É um esporte coletivo. Também acho. O Figueirense tem um time bom, passa por uma má fase. E essa má fase pensa assim, mas é bobagem, então, né? Questão psicológica. Não é bobagem não. Só quem vivencia problemas desse tipo, uma pressão forte, por seja lá qual for o motivo, para entender que os resultados e as consequências do trabalho, o resultado final, não é satisfatório. A gente tem também participação do Marcos, Bela Vista 2. Ele disse que está confiante com essa campanha do Figueira rumo à liderança da Série C. E o Lucionei Ferreira... Dando uma cornetada. Ele está chateado desde ontem, né? Ontem ele já mandou um recado pra gente. O Lucionei Ferreira, que é havaiano de Santa Amaro da Imperatriz, mandou um recado bem bacana. Ele disse assim, claro que para nós havaianos é bem melhor que o Figueirense fique lá embaixo na tabela. Mas, na minha opinião, o Figueirense não merece estar nessa situação, pois o que eu não quero pra mim, eu não desejo pros outros. E mandou um abraço pra todo mundo. Bem bacana o recado dele. Um torcedor do Avaí aí se solidarizando com a situação atual do Figueirense, que de fato não é nada fácil. Vamos continuar então com o esporte, Sibeli? Isso aí, vamos lá. Muito bem, agora vamos então fazer contato com a nossa redação. Lá está o Lucas Miranda. Lucas, eu quero saber de você sobre esse CRB. Perdão pelo trocadilho, pela combinação aí, foi sem querer. Tudo junto, né? Pois bem, sobre o CRB e sobre o Paysandu, sem rima também, por favor. Beleza, Gustavo. Muito boa tarde para você, boa tarde para a Sibeli, todo mundo ligado no Meio Dia Catarina. Vamos começar então pelo Paysandu, que é o adversário do Criciúma hoje, no Heriberto Wilson, às 7h15 da noite. É a chance do Criciúma conseguir aumentar essa sequência boa aí de jogos sem perder. Já são 7 jogos sem perder do lado do Criciúma, enquanto do Paysandu são 8 jogos sem conseguir uma vitória. A crise tá grande do Papão da Cruz. A gente tem imagens aí do técnico hoje do Paysandu, que é o Marquinhos Santos. E olha aí a cara do Marquinhos Santos, rapaz. Cara de poucos amigos, porque a coisa não tá fácil para ele. Até parece que ele foi de pijama treinar o time, mas é que tá o seguinte a situação. 2 derrotas e 1 empate até o momento. São 3 jogos que ele está no comando do Paysandu e 3 jogos sem vencer. Além disso, ele está cheio de problemas no time para enfrentar o Criciúma. O Gualberto, que é um zagueiro que está se recuperando aí de uma lesão no nariz, acabou fraturando o nariz, ele vai ter que ser usado porque está com falta de zagueiros aí a equipe e, portanto, o Paysandu vai com o que tem contra o Criciúma e vai tentar a vitória. Mas é a grande oportunidade do Criciúma conseguir uma vitória, porque, de fato, o Paysandu não está nada bem. Além disso, tem mais 2 suspensos, mais um desfalque por lesão, que é o Marcão, outro ex-Figueirense, né? Lembrando que o Marquinhos Santos treinou o Figueirense no ano passado, também teve uma campanha pífia aqui no Orlando Scarpelli, e, portanto, é a chance aí do Criciúma fazer uma vitória contra o Paysandu, pelo menos esse é o retrospecto e a chance aí, portanto, de que o Criciúma se dá bem. Agora a gente fala do CRB, que vai enfrentar o Figueirense. O CRB recebe o Figueirense lá em Alagoas. O jogo é às 9h30 da noite lá no Rei Pelé. O CRB, ao contrário do Paysandu, vai numa fase muito boa. São 4 jogos sem perder. Enquanto o Figueirense vem dessa derrota terrível dentro de casa aí contra o Ceará. E aí quem perdeu a vaga, né, foi o Thiago Rodrigues, nem viajou para essa partida, mas falando do CRB, o CRB treinou com portões fechados, está fazendo mistério, tem apenas um desfalque, que é o meia Chico. E aí fica esse mistério para ver quem que vai substituir o Chico aí no meio campo do CRB. Mas não são muitas as informações, estão tentando fazer mistério para tentar aí vencer o Figueira. Vamos confiar que o Furacão, depois desse discurso aí do Marcelo Cabo, que a gente acabou de assistir no outro bloco, melhore um pouco aí a situação, porque de fato o torcedor está muito chateado, viu, Gustavo? Tá certo, Lucas Miranda, obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. Boa tarde, um abraço. Valeu, então, as informações aí dos adversários. O Paysandu tem mais um detalhe ainda, hein? O presidente, então presidente do clube, foi ameaçado de morte, deixando o estádio numa das derrotas do time na Série B. Aí ele estava com a esposa e com a filha dentro do carro e foi ameaçado de morte com uma arma em punho, os bandidos com uma arma em punho, porque isso não é torcedor de futebol, né? E aí pediu renúncia, enfim, tá um saragaço
daqueles lá em Belém do Pará, na situação do Paysandu, não é nada boa. Agora, cidadão que me cobra, né, resultado, uma arma na mão, pelo amor de Deus, gente. Né? Futebol é quase uma seita para esse tipo de gente, mas tudo tem limite, né? E o futebol, você vai lá para torcer, para extravasar e tal, tudo bem. Agora, chegar a esse ponto, eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Até porque, né, diversas vezes a gente já viu, o jogador, ele tá ali jogando o seu futebol, daqui a pouco vai, se muda para outro clube, esqueceu, o clube fica. E aí o torcedor não, ele fica extremamente apaixonado e cego, e aí comete esse tipo de coisa, né? Triste e difícil de entender. Muito bem, vamos seguir por aqui, falando do Avaí agora. Quem voltou com gol, você acompanhou aqui ontem, foi Júnior Dutra, voltou ao time titular. Ele, claro, não começou a partida, entrou na vaga do Rômulo, mas voltou ao time titular e ele fala com isso sobre essa volta para a equipe com gol, Júnior Dutra. Coisa boa, né? Eu acho que a parte mais, assim, a parte mágica do futebol é o gol, né? A gente que é atacante tem mais chances de fazer, por mais que faça mais gols do que um zagueiro, assim, é sempre muito especial. E pela importância do gol, a vitória do Avaí, que muita gente não acreditava, né? Fora do nosso grupo, claro. E voltar, né? Eu estou brigando pelo meu espaço de novo, então foi maravilhoso. Acho que foi no tempo certo, que hoje eu já me sinto bem, como eu comentei, estou pronto, né? Caso o Claudinei opte por mim para voltar e dar essa sequência no campeonato. Pois é, se fala também na possibilidade do Rômulo, né, deixar a ressacada, jogador aí que está interessando ao futebol europeu, mas por enquanto não tem nada concreto. Mas o Júnior Dutra não é da mesma característica do Rômulo, né? Não é um jogador de beirada. Apesar de poder fazer essa função, ter essa facilidade, ele joga melhor ali naquela posição onde o Joel vem atuando, né? Sendo que no último jogo com o Grêmio, ele entrou na vaga do Rômulo, mas ocupou uma posição um pouquinho mais à frente. Próximo jogo do Avaí é contra o Coritiba, no estádio da Ressacada, quinta-feira, 21h. Então vai ter mais alguns dias aí, pelo menos, para treinar. Pelo menos hoje e amanhã, antes do próximo jogo. Tomara que o Avaí confirme essa boa fase depois da excelente vitória com o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Vamos falar agora da Chapecoense. Quem vai trazer informações da Chape pra gente, que teve uma série de modificações lá na Arena Condá, é a repórter Jaqueline Dutra. Boa tarde, Jaqueline. O projeto da nova arena, que recebeu carinhosamente o slogan Palco das Nossas Maiores Conquistas, surgiu da solidariedade de duas empresas que realizaram o trabalho sem qualquer custo. A administração municipal de Chapecó aguarda a liberação de cerca de 15 milhões provenientes do Ministério dos Esportes para iniciar a execução do projeto, que futuramente poderá ampliar em 10 mil torcedores a capacidade da arena. Jaqueline Dutra, de Chapecó. Isso aí foi uma promessa antiga. Obrigado, Jaqueline, pelas informações. Isso aí foi uma promessa, né? Logo após a tragédia com a Chapecoense, o presidente Michel Temer, ele confirmou que haveria essa doação de 15 milhões de reais. Aí teve muita discussão em rede social. Pô, vai usar recurso público para a construção do estádio, né? Que é usado simplesmente ou apenas tão somente pela Chapecoense. No momento que vive o país, não acho uma boa, né? Se fosse num outro momento em que o país vivesse, na questão de infraestrutura, de segurança, de educação, de saúde, existem outras prioridades. Aí vem aquela velha balela, né? Mas daí tem ali a verba disponível para o Ministério dos Esportes. Não adianta, é tudo a mesma fonte, isso aí é tudo no mesmo bolso, o bolso contribuinte que vai pagar essa conta. Mas, que bom, pelo menos aí é para a Chapecoense, né? Não vamos ver aí um Corinthians beneficiado, vamos ver um Flamengo que já são bem beneficiados aí por todos os setores. Tá certo, mandar um abraço pro André, que participa conosco, diz que sempre acompanha o Meio-Dia Catarina. Não tá muito feliz com o Figueira, né, com muitos torcedores, mas ele diz que conosco ele tá sempre junto. Opa, ele tá ali reclamando do Aldinho, o professor Figueira tá pegando no pé. É isso aí. E olha só, a gente teve registro hoje de nevoeiros que acabaram fechando aeroportos em Florianópolis e também em Navegantes os aeroportos acabaram operando com alterações. O aeroporto de Joinville e Florianópolis ficaram fechados, os dois aeroportos, por causa do nevoeiro. E o de Navegantes, como eu disse, operou com restrições. Em Joinville, até às 7h10 da manhã, o aeroporto continuava fechado para pousos e decolagens. E já o de Florianópolis foi fechado das 5 às 6h30. Isso atrapalha muito a gente sabe. E lá em Chapecó também houve um atraso por causa desse nevoeiro. Agora a situação vai estar normalizada. São questões meteorológicas, você tem como prever, sabe?
outros voos que são disponibilizados. Em Santa Catarina, a 19ª campanha nacional de vacinação contra a influenza alcançou a cobertura de 89,34% dos grupos prioritários, muito próximo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era atender 90% da população-alvo. Até o dia 30 de junho, 1.217.719 pessoas foram vacinadas contra a gripe entre idosos, crianças e menores de 5 anos de idade, ainda gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas, professores e trabalhadores de saúde. Além dessas, foram aplicadas outras 481 mil doses em pessoas em condições clínicas especiais, outras 15 mil em presidiários e 3.900 em funcionários do sistema prisional. E desde abril é constante a falta de medicamentos na farmácia básica de Videira. Já o secretário de Saúde garante que os remédios já chegaram. A Camila Constantini foi conversar com ele hoje. São ofertados 280 remédios na farmácia básica de Videira. Todos os dias, a população que faz uso de remédios contínuos busca pelos medicamentos e não encontram. Desde abril, 25 tipos de remédio estão em falta. Uma dificuldade para quem precisa e não pode comprar. Faltou um. Só um tinha, o outro faltou, porque tá para chegar. Sim, mas eu pego no postinho Santa Gema, daí não tem, eu vim aqui. Hoje só o diurético. Eu tomo um tipo para pressão, sempre tem, porque eu tomo remédio controlado, só que o controlado não tem e eu tenho que pagar. Segundo o secretário de Saúde e Ação Social, a demora se deu por conta do processo licitatório e garante uma compra de medicamentos para os próximos 4 meses. Então o processo licitatório ele já foi feito, está pronto, né? Nós fizemos um pedido bastante grande de medicamento para evitar o que aconteceu, né? Então esses medicamentos já estão chegando, já chegaram, mas são faltas que o próprio médico ele pode até prescrever outros medicamentos que já temos à disposição. Mas independente disso, agora nos próximos 5, 6 dias, vai chegar esses medicamentos também, esses 5, 6 que faltam. Eu tenho uma relação aqui, na verdade, são 2, 4, são 6 medicamentos que ainda faltam. Não são medicamentos de uso muito comum, né? Então, as pessoas, de maneira geral, elas não têm mais do que se queixar, os medicamentos existem, eles estão à disposição, e mais alguns dias essa pouca quantidade que falta aqui já está chegando, né? A gente segue acompanhando essa situação que seja normalizada, então, né, o abastecimento de medicamentos lá em Videira. Aí a situação que eu estava falando, né, Sibeli? 15 milhões de reais para o estádio tem, né? Aí verba para medicamento não. As prioridades precisam ser revistas, né? Vem a questão, o orçamento já está previsto e tal. Não, dá para refazer sim, dá para se pensar melhor. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, depois tem mais futebol, tem mais jornalismo, né, Gustavo? Exatamente, vamos falar da segundona do Campeonato Catarinense. Teve um jogo isolado ontem e tem time voando na competição, Sibeli. 1h07, a gente volta já. E 10 minutos, vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. A Pedro Ivo Campos, que é essa ponte aqui, né, a do lado de lá, faz sentido continente ilha, movimentação intensa, porém sem pontos de retenção. Já é diferente, pelo menos na entrada da ponte Colombo Salles, faz sentido inverso, ilha, continente, a gente consegue observar que pelo menos na entrada dela está um pouco mais lento o trânsito, mas ao longo o fluxo segue normalmente. Muito bem, então agora vamos falar de segunda divisão do Campeonato Catarinense, porque tivemos rodada ontem, jogo isolado, quer ver? Olha só, ontem nós tivemos um empate entre Barra e Marcelo Dias e o resultado foi de 1-1. É a terceira rodada da Série B do Campeonato Catarinense, jogo que fechou e com isso a classificação da segundona do estadual está assim. Olha lá, vamos ver? A classificação que tem um time que disparou, 100% de aproveitamento. Adivinha quem? Ercílio Luz. Olha lá, o primeiro colocado, tem 9 pontos. Depois, no G4 ainda tem o Guarani, o Marcelo Dias e o Barra. Mas o Ercílio já conseguiu abrir uma boa vantagem. Depois o Operário de Mafra, Camboriú, o Fluminense, Joinville, a Júlio do Norte e estão ali no Z2, ou seja, estariam rebaixados para a Série C catarinense, Concórdia e Jaraguá.
De esporte hoje era isso, mas o Meio Dia Catarina continua com Cibele Fábio. Tem mais informações sobre o FIES, Cibele. Isso mesmo, o Ministério da Educação anunciou novas regras para o FIES a partir do ano que vem. Os juros do financiamento estudantil serão menores e 100 mil vagas terão taxa zero. Uma boa notícia aí. Excelente, excelente. Para evitar a inadimplência, as parcelas serão descontadas automaticamente do salário após a formatura. Um prazo maior, vamos acompanhar. Com a bolsa que conseguiu no cursinho, Tiago estuda para o vestibular de jornalismo no fim do ano. Caso passe em uma faculdade particular, ele vai precisar do financiamento estudantil do governo federal. É muito difícil, né, você conseguir uma bolsa para certas particulares, algumas nem têm bolsa. A partir do primeiro semestre do ano que vem, o FIES terá novas regras. O objetivo é reduzir a inadimplência, que hoje chega a 50% dos contratos em vigor. Os financiamentos custaram ao governo federal mais de 32 bilhões de reais só no ano passado. Assim que conseguir emprego ao se formar, o estudante começa a ressarcir o governo por meio de parcelas, descontadas automaticamente da folha de pagamento, até um limite de 10% do salário. Hoje o beneficiário só começa a pagar 1 ano e meio depois de formado, sem o desconto em folha. Haverá 3 tipos de contrato. Um para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa a juros zero. E outros 2 para quem tem renda familiar de até 5 salários mínimos por pessoa. Um para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com taxa de juros de 3%. Para as regiões Sul e Sudeste, a taxa de juros dos contratos ainda será definida. Hoje, só existe uma modalidade de contrato com juros de 6,5% ao ano. As novas regras são válidas para 2018. Quem for solicitar financiamento no segundo semestre deste ano, quando serão colocadas à disposição 75 mil vagas, ainda vai se enquadrar nas antigas regras. Posso estar falando besteira, mas eu imagino que os juros aqui para o sul do país deve ser maior do que o norte e nordeste, porque, pelo menos no sistema financeiro bancário, funciona dessa forma, né? Os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. Então, nesse caso, se demorou para anunciar, né, certamente é porque vai ser um juros maior, e aí, é claro, só uma questão de entendimento. Pode ser o mesmo, mas se demorou para anunciar. Muito bem, olha só, um encontro entre médicos brasileiros e estrangeiros chamou a atenção aqui em Florianópolis. O evento teve como propósito, Cibele, a troca de experiências entre os profissionais, claro, médicos. Os médicos estrangeiros tiveram a oportunidade de aprender na prática as cirurgias de regeneração de pele após lesões profundas. No Brasil, o procedimento está em uso desde 2016. O tratamento avançado consiste na aplicação de preenchimento. Uma delas chamada matriz dérmica laminar, que é para o tratamento de queimaduras. E a outra, matriz dérmica dispersível, que é utilizada para preencher lesões mais profundas, em que existe a dificuldade da cicatrização, como por exemplo o pé diabético. O cirurgião plástico Dilmar Leonardi, especialista em tratamentos de queimaduras, fez parte da equipe que realizou o primeiro procedimento no Brasil com esse material. A matriz de regeneração dérmica, na forma física como uma lâmina, ela é um produto da engenharia tecidual e ela vem justamente para fazer a substituição de um tecido lesado extensamente de forma horizontal. Diferentemente da outra matriz, que preenche cavidades, essa é uma matriz para substituição da pele na superfície, obviamente. Ambas as matrizes dérmicas se destacam pela eficiência na regeneração da pele, mas uma acaba chamando mais atenção por um fato, que é colocar Florianópolis como pioneira no uso ambulatorial da matriz dérmica dispersível, ou a líquida, que na verdade é um colágeno granulado que em contato com o soro se torna uma espécie de gel um pouco mais consistente. Auxilia bastante no tratamento dessas feridas e dessas úlceras e encurtem muito o período de tratamento. Você conseguindo promover o fechamento dessas feridas, você diminui o risco de exposição, inclusive da parte óssea, então a complicação disso para uma osteomielite, que aí vai piorar bastante, tanto o prognóstico, quanto piorar o custo do tratamento desse paciente. É uma arma a mais
que nós temos para o tratamento dessas feridas. Dona Zilda teve 70% do corpo queimado há 30 anos atrás, devido à explosão de um botijão de gás. Ela conta que na época não teve nenhum tratamento eficiente para queimaduras. Ela iniciou o tratamento com a matriz dérmica laminar o ano passado e já sente grande avanço na reconstrução da pele. Eu estou muito bem e a recuperação foi boa. Santa Catarina se tornando referência para o mundo. Importante isso. Bacana, e parabéns aos médicos que estudam e não estudam pouco para chegar até lá. Verdade. Eu estou interagindo aqui com os nossos telespectadores. Vamos mandar um abraço para o Hermes de Palhoça, o Sidney Carlos Amarante, também de Palhoça, e o Reinaldo do Estreito, tio do Luan. Opa, grande abraço, Reinaldo. Obrigado pela sua audiência. Nome de craque, hein? Joga bola ele? Não. Não? Não joga bola. Nome de craque. Um bazar em benefício do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, será realizado de sexta a domingo no bairro Estreito, na capital, e todos os produtos comercializados são de apreensões da Receita Federal, aqueles bazares famosos, né, que as pessoas fazem fila, porque os produtos normalmente valem muito a pena em relação ao preço. O bazar acontece das 9 da manhã às 8 da noite, na rua Coronel Pedro Demoro, no Estreito, ali no antigo Centro de Eventos Brandi. Importante, primeiro para ajudar, uma oportunidade de se comprar mercadorias boas, a preços bem acessíveis e bem abaixo do valor de mercado. E a gente tem foto agora, né, Gustavo, dos vencedores. Exatamente. Mandar um grande abraço para Josiane e também para o Gregory. Eles curtiram o show da dupla Taeme e Thiago. Olha só aí, evento da Band FM. Ambos foram lá no Centro de Eventos Petrino, sábado à noite. E tudo na conta, viu, do Meio-Dia Catarina, né? Além de ir ao show, conheceram os artistas de pertinho lá no camarim. E você fique ligado em casa, porque em breve pode pintar novas promoções como essa, de artistas que estão vindo por aí. Promoções exclusivas da Band FM, nessa parceria bem importante com a nossa parceiraça Band FM. É isso aí, a gente está sempre, a gente do Meio-Dia Catarina, estamos sempre ligados aí nos artistas nacionais, e em breve você pode ter aí mais uma promoção boa dessa. Quem sabe conhecer aí o seu artista favorito, né, direto no camarim. Eu até fui no perfil do Gregory, né, que é o marido da Josiane, Justin, é o Gregory Vilhena, Josiane Justin. Eu fui no perfil dele e tinha um recado da Taeme gravado por vídeo, mandando abraços pro filho dos dois, que ficou em casa, né? Ou pros filhos, eu não sei, mas mandando abraços pros filhos, porque teriam ficado em casa e tal, não sei o que, deixaram o papai e a mamãe sair. Olha que bacana, né? Que humildade da artista Taeme, de gravar. Obrigado, Mu. A artista Taeme, obrigado, Bruna também. Que ali acabou gravando um vídeo e tal, mandando um recado para a família dele. Muito legal mesmo, né? Essa proximidade com o músico, né? Que às vezes se surpreende, acha que tá lá no alto e tal, mas é uma pessoa tão bacana quanto outra qualquer. Muito legal. E a gente fica por aqui hoje, mas amanhã, 12h30, tem mais Meio-Dia Catarina. Uma ótima terça para você e até amanhã. É isso aí para você, uma ótima tarde de terça-feira e amanhã tem mais. Tchau, até lá.